Boa tarde, estamos aqui hoje com a professora, pedagoga, neuropsicopedagoga e neuropsicóloga Lucineide da Silva Cordeiro. E iremos fazer algumas perguntas sobre a psicologia na escola. Boa tarde, professora Lucineide. Boa tarde. Como devemos considerar a personalidade e as diferenças individuais dos estudantes ao planejar o currículo escolar? Gente, olha só. É muito importante que se leve em consideração essa questão de personalidade e as individualidades de cada um. Porque na sala de aula, a gente percebe, nós não temos nenhuma sala homogênea. Então, como seria planejar um currículo para uma sala homogênea? Isso é impossível, a gente fazer isso. Então, a gente planeja visando a comunidade escolar. Qual a realidade do meu aluno? Qual a realidade da minha comunidade escolar? Então, esse planejamento, ele parte do princípio da visão da comunidade escolar e da vivência do aluno. A terapia e o aconselhamento deveriam estar disponíveis nas escolas como a parte dos serviços educacionais? Olha só, essa questão da terapia, mesmo se dentro das escolas públicas tivesse um profissional, um psicólogo que devesse atender a essa demanda de alunos, que nós temos muitos, essa terapia ela não seria feita dentro do espaço escolar. Então, o profissional, o psicólogo institucional, ele ouviria o aluno, detectaria o problema e encaminharia o aluno para a parte clínica para ser atendido no espaço extraescolar. Hoje em dia, tivemos o avanço da tecnologia, certo? E todo mundo sabe que a tecnologia teve vários impactos na mente das pessoas e até mesmo das crianças. Como a senhora acha que esses impactos da tecnologia podem ser explicados com a psicologia? A psicologia, nós temos psicologias diversas. Psicologia comportamental, psicologia educacional. Então, dentro desse contexto, a gente observa que esse impacto na mente da criança e na mente do jovem, do adolescente, no espaço escolar, a tecnologia ela tem um avanço muito bom, muito significativo. Eu acho que se nós fôssemos viver sem a tecnologia hoje, ficaria até difícil, né? Em pleno século XXI, porque requer esse contato, a evolução tecnológica colocou o mundo, né, em outras dimensões. Mas o que a gente conta como impacto negativo na vida da criança, na vida do adolescente, é o uso exacerbado, é o uso desenfreado da tecnologia. E quando a gente fala da tecnologia, não são os meios tecnológicos, mas são os aparelhos. Principalmente o celular. Então, se o aluno ele traz para a sala de aula um celular, ele perde completamente o foco da aula, ele perde completamente a conexão com o mundo escolar, com a explicação do professor. E esse uso, ele sai da sala de aula e se estende principalmente no ambiente escolar. Quantas crianças ou quantos adolescentes a gente vê hoje que não toma mais café da manhã junto com os pais, não almoça, não janta, tem uma vida completamente isolada. A gente percebe isso. Então, causa isolamento social. Ele começa a se excluir, o próprio começa a excluir das rodas sociais. Isolamento social, isolamento familiar, dependência tecnológica, tá? Sem contar, causa ansiedade, depressão, ansiedade. Esses são um dos principais males que a tecnologia está vindo assim, devastando a vida da criança, do adolescente. E que sem contar também que tem um adulto, os pais principalmente, que hoje usa a desculpa do celular para não dar atenção ao seu filho. Ou para suprir uma necessidade. Tem pais que não dão carinho nem atenção, mas eu lhe dou um celular. Então a criança passa o tempo inteiro em um celular. Ontem mesmo eu estava almoçando aqui em um restaurante, e cheguei e a criança passou, desde a hora que eu cheguei até a hora que eu saí, a criança deitada na cadeira do restaurante com o celular na mão, nem no prato ela mexeu. E o pai e a mãe de lado, sem nem prestar atenção a esses detalhes. E isso é prejudicial para a evolução, para o desenvolvimento cognitivo, mental, emocional da criança. Então a tecnologia aí, ela é devastadora, é igual um tsunami. E a criança ela só vai viver presa naquilo ali. Isso aqui, só assistindo isso aqui, só no ela celular. vive em função de uma tela. Hoje em dia é até difícil achar crianças que não vivam nesse mundo, né? O brinquedo perdeu a funcionalidade sendo substituído pela tela de um celular. Não é nem uma tela de uma televisão, é a tela de um celular. Professora, na sua opinião, a psicologia na educação ela deveria ser obrigatória para todos os professores e por quê? A psicologia da educação, na verdade, a gente trata a psicologia comportamental.
Então ela vai estudar o seu comportamento, a sua performance, a sua forma de lidar e de tratar com o outro na sala. Então a psicologia, nesse contexto, ela visa isso aí. É o comportamento do professor, que às vezes um professor não está legal, chega na sala de aula, às vezes, que meio estressado, ou desconta seu problema no aluno, na criança, no adolescente. E são coisas que a gente não deve trazer para a sala de aula. Então, vamos tratar. Então, se está cansado, se está ansioso, então vai refletir completamente no seu comportamento. Então, quando a gente fala de psicologia comportamental, atrelada à psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, então, se o meu comportamento ele é afetado pelo estresse, por uma ansiedade, consequentemente, a minha aprendizagem ela será completamente afetada. E o meu desenvolvimento ele será boicotado. Dialu, como a pedagogia poderia ajudar ao combate ao bullying nas escolas? A pedagogia, gente, é uma área assim tão bonita que a gente vai estudando todos os processos evolutivos do ser humano, os processos evolutivos da educação, e cabe todo instante a gente estar observando que hoje o bullying, ele não cabe mais no espaço da sala de aula. Porque nós temos informações, nós temos profissionais que lidam com isso, nós temos esclarecimentos a todo custo, mas infelizmente a gente não consegue combater. E a função da educação é a gente ter uma mania de confundir qual o papel da escola e o papel da família. O papel da família é educar e o papel da escola é ensinar. Ensinar métodos, ensinar maneiras da gente combater isso aí. Então a gente perceber e, digamos assim, fazendo essa percepção de mundo que o respeito é a chave de todas as coisas. Tá? Eu posso discordar de alguém, posso. Eu posso não gostar de alguém, posso. Mas a minha obrigação é respeitar as pessoas, é respeitar o seu ponto de vista. E a partir daí a gente constrói um mundo melhor, um local, um ambiente melhor de trabalho, uma sala de aula melhor. Quando a gente respeita os nossos colegas, quando a gente deixa de lado as brincadeiras desnecessárias. A gente já se perguntou se a minha brincadeira fora de hora, se a minha piadinha não afeta diretamente a saúde emocional do colega? Quantas vezes a gente para analisar isso? Preconceito, a gente vive em uma sociedade maquiada, em uma sociedade mascarada. Nós não temos uma sociedade com preconceito. É uma mentira isso, gente. O preconceito ele vive camuflado. E o preconceito não está na cabeça dos mais velhos, dos nascidos na década de 60, de 70, de 50, hipótese nenhuma. Nós estamos no século XXI e jovens com esse preconceito enraizado, camuflado, vai vez ou outra, aí bota para fora o seu veneno que acaba afetando as pessoas. Então o respeito é fundamental. E como a psicologia pode abordar questões de desigualdade e discriminação nas escolas? Essa questão da psicologia fazer essa abordagem com relação à desigualdade e à discriminação parte também desse princípio da questão do respeito. Todos nós somos iguais nas nossas diferenças. É como a gente sempre vê na sala de aula. Uma analogia que se faz muito simples é com relação à mão. Nós temos numa mão 5 dedos. 5 dedos diferentes. Se eu perder um, ele vai me fazer falta. Tá? Então, nós estamos aqui todos juntos. Nós temos pensamentos diferentes. A gente pode até concordar em alguns aspectos. Mas o nosso ponto de vista, ele vai divergir uma vez ou outra. Isso significa que nós pensamos diferentes. E se esse mundo fosse tão igual assim, todo mundo pensasse igual, quem pensa igual ao outro, quem faz o que o outro manda, nós chamamos de pessoas fantoches. Nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, nós temos a liberdade de elaborar os nossos próprios pensamentos. Então, se a gente vive em pleno século XXI, depois de uma evolução tão grande tecnológica, então é porque que esse atraso da discriminação e do preconceito ainda não ficou lá atrás? Nós temos mentes muito evoluídas. Por que um jovem de 15 anos ainda tem preconceito contra um negro? Porque é que um brasileiro, ele não pode falar da cultura afro, descendente, porque ele é branco. Ele tem pele clara, mas o seu sangue é mestiço. Percebe? Só quem pode falar de negro é quem é negro. Então a gente tem uma série de situações que vai constrangendo, que vai discriminando, que vai segregando as pessoas. E essa é a sociedade que a gente tem em pleno século XXI, ainda, infelizmente. Dialu,
qual é o papel dos pais relacionado à saúde mental dos seus filhos em sala de aula? Maxwell, o papel dos pais é de uma importância tão grande dentro e fora da sala de aula. Porque um aluno, ele só rende na sala de aula se em casa ele tiver suporte. Quem é que primeiro deve detectar essa questão emocional? Os pais. Mas hoje os pais estão delegando para a escola a função que lhes compete. É como eu disse a vocês de princípio. A escola só ensina, a educação parte da família. Então os pais, tem pais que jogam os filhos aqui na escola. Eu digo jogar, porque literalmente, coloca o filho aqui na escola, às vezes no primeiro ano, termina no terceiro, a gente não conhece quem é. Chama uma reunião, não vem. Não se preocupa com a saúde mental do filho, porque é uma série de situações. Lembrando que o jovem de hoje ele é muito frágil, né? Ele é muito desinibido, muito desenrolado para muitas questões. Mas essa questão de saúde mental e emocional, a juventude e a adolescência é muito fragilizada. E a gente precisa observar, ora, se eu sou mãe, será que eu não vou observar que meu filho fica o tempo inteiro dentro do quarto fazendo o quê? O meu filho ele é muito fechado, ele não conversa nem comigo. É normal? Não, gente, não é normal. Existe um grau de timidez. A timidez é natural, que você seja tímido até que você consiga se socializar com os seus pares. Mas você tem um filho em casa, ele não tem comunicação nenhuma com você, ele só vive dentro do quarto, manhã, tarde, só sai quando vem para a escola, volta, vai para o quarto. Para mim eu acho melhor, como eu já ouvi relatos de pais. Para mim eu acho ótimo quando ele está no quarto, pelo menos não me perturba. É normal uma situação dessa? Então a gente já pode perceber que a saúde mental dessa pessoa não está nada bem. E se for para criar um filho dessa forma, era melhor nem ter o filho, né? Deixar ele largado assim, sem se preocupar com a educação mental dele, com a saúde, deixar ele só dentro do quarto. É melhor porque não me abusa. Não é assim que funciona. Porque ser pai e ser mãe vai muito além dos fatores biológicos. Ser pai e ser mãe é cuidar, é zelar, é amar, é estar atento aos sinais de ansiedade, aos sinais de tristeza, a tudo. Um filho, você precisa estar atento a todos os seus sinais comportamentais. Então, se eu não olho isso, quem é que vai olhar? E quando a escola percebe que manda chamar os pais, eu não posso fazer nada. Como é que fica a situação desse adolescente ou dessa criança? Principalmente a criança. E o importante hoje também é que muitos pais não reclamam, mas jogam na cara do filho. Eu não tive o que você tem hoje, mas o importante não está dando para o filho. O amor, o carinho, o afeto. E deu um celular ao meu filho. Eu não tinha um celular, mas eu dei um celular para meu filho, já tá bom para ele. Não, ele não quer o celular, ele quer seu carinho, quer seu afeto, ele quer seu amor. Infelizmente, às vezes a gente faz uma avaliação precoce de dizer que a gente não teve o que vocês têm. Isso é um fato. Até porque a geração da gente era outra. Era muito mais difícil do que essa. Muito mais difícil. Os pais de vocês hoje trabalham, né? Os meus trabalhavam, mas era tudo muito limitado. Então, não podia dar. A gente tinha até vontade, mas não podia. Mas também a gente se conformava. Não é aquele de chorar, de brigar, eu quero, esperneava de forma nenhuma, né? E hoje a gente faz, a maioria dos pais, eu digo por experiência própria, faz pelos filhos aquilo que os pais já fizeram por eles. Nessa questão de querer dar. Mas você tem que saber dar, ensinando a seu filho o valor das coisas. Não, quando eu digo das coisas, não é na questão materialista. É de fazer você, seu filho, saber o valor do quanto custou, mas o valor da gratidão. Dele merecer aquilo ali. Exatamente. Porque assim, às vezes eu vejo muitos pais sacrificados de não terem condições e o filho literalmente exigir que ele lhe dê ou um sapato caro, um tênis caro, um celular caro, e os pais não têm condições. Mas, para que o filho não se exaspere, eles fazem a vontade dos filhos. Pode dividir um celular, um tênis caro em 24 parcelas. Aí a gente se pergunta, será que aquela parcela do seu tênis, aquela parcela do seu celular, não poderia fazer falta para uma feira? Para uma coisa mais necessária dentro de casa? Então é saber o valor das coisas, saber o valor das pessoas, saber o valor do pai e de uma mãe de verdade. Porque de fato existem pais e pais, mães e mães.
mães que se preocupam de fato, que estão ali para ver, para olhar, para cuidar. Se aborrece porque é natural. Certo? Mas mãe é isso. Então, eu sou seu pai, me respeite. Os pais são os espelhos dos filhos. E os pais ainda não compreenderam isso hoje. Porque tudo que um filho faz é pautado no comportamento dos pais. Pode até não dizerem claramente, mas inconscientemente é justamente isso. Seu pai e sua mãe são seus espelhos. De uma forma ou de outra, ou positivo ou negativo. Aí a criança acaba reproduzindo aquilo ali. Tiago, muito obrigado por essa entrevista, agradecemos muito. E é isso, até mais, pessoal.